Olá, eu sou Patrícia Mendes e esse é o podcast Segunda Chance. Nós estamos fazendo uma série Personagens Bíblicos e os personagens de hoje não são tão falados, mas eles têm uma importância muito grande para a gente se encher de coragem e permanecer ao lado de Deus para vencer as batalhas da vida. Vamos abrir a nossa Bíblia em Juízes, capítulo 5, verso 1 e 2. Lá conta uma pequena parte dessa história. Naquele dia, cantaram Débora e Baraque, filho de Abinoão, dizendo: Desde que os chefes se puseram à frente de Israel e o povo se ofereceu voluntariamente, bendizei ao Senhor. Do que se trata isso? Quando o povo de Israel se separou de Deus pela idolatria, eles foram severamente oprimidos por inimigos. Toda vez que o povo se voltava contra Deus e dava importância a outras coisas que não era colocar Deus em prioridade, Deus também se afastava, porque no fundo isso era o desejo do coração daquelas pessoas. E eu sempre digo que Deus, ele não é intrometido, ele não é mal educado, ele é muito elegante. Se nós não queremos absolutamente nada com ele, ele se retira e fica ali, esperando. E eu acho isso de uma nobreza e de uma humildade, porque Deus espera, porque Ele sabe que no final das contas sempre teremos problemas quando estivermos distantes dele. Mas mesmo assim, Ele se coloca numa posição de espera, sem interromper as escolhas que a gente faz, sem interromper as vontades que a gente tem, sem mexer no nosso livre-arbítrio e desejando desesperadamente que a gente retorne para os braços dele. Era isso que estava acontecendo com aquele povo naquele momento. As propriedades e até a vida do povo estavam em constante perigo quando eles estavam afastados de Deus. E aí as aldeias, as habitações, elas acabaram sendo abandonadas. O povo se reuniu nas cidades muradas por conta de medo, pavor. Um povo que tinha, olha só, saído do Egito, o mar tinha se aberto, todo mundo conhecia aquela história, que venceu todos os problemas possíveis e impossíveis no deserto, que tinham tomado Canaã. Era um povo forte e de repente aquele povo se vê acuado, porque isso pode acontecer com a gente. Quando a gente achar que está tudo bem na nossa vida, que a gente está vencendo todas, normalmente na nossa vida a nossa tendência é devagarzinho se afastar de Deus e achar que outras coisas são prioridades, outros desejos são mais importantes. E é neste momento que a gente entra no perigo de se afastar totalmente de Deus e acabar dando importância para coisas que não são tão importantes e perdendo o rumo da nossa vida. Foi isso que aconteceu com aquele povo. Eles começaram a sentir medo. As estradas principais naquele momento elas não estavam sendo usadas, as pessoas elas iam de um lugar para o outro por caminho pouco frequentados, e nos lugares que as pessoas tiravam água, para vocês terem uma ideia da situação que se tornou, muitos eram assaltados e até assassinados, e para aumentar a aflição daquele povo, os israelitas estavam completamente indefesos. Entre 40.000 homens, não se encontrou um homem só que tivesse forças para levantar uma lança ou uma espada. Olha que cenário! Esse cenário não te faz pensar em nada? Talvez uma humanidade que tem se afastado de Deus cada vez mais,
dando importâncias para as coisas que não são importantes e se esquecendo do amor desse Deus, talvez essa humanidade não está sentindo na pele as mesmas coisas que aqueles homens estavam sentindo e vivendo? É para a gente pensar. Durante 20 anos, aqueles homens sofreram sob o jugo de opressão. Então, eles se voltaram daquela idolatria que os acompanhava. Em humildade e arrependimento, começaram a clamar a Deus por livramento mais uma vez. Porque nós, seres humanos, somos assim. Quando tudo vai bem, a gente vai se afastando, até que alguma coisa acontece que nos aproxima novamente de Deus e a gente começa a voltar e pedir perdão e pedir para Deus ter misericórdia de nós e nos livrar daquela dor. Era o que estava acontecendo ali. E Deus é tão amoroso que aqueles homens não clamaram em vão. Habitava lá em Israel uma mulher que ela era muito famosa por sua espiritualidade e a sua religiosidade. E foi por meio dessa mulher, quem acha que Deus não se importa com as mulheres, lá naquele tempo, foi por meio dessa mulher, numa terra completamente patriarcal, que Deus resolveu livrar o seu povo. O nome desta mulher era Débora. Ela era conhecida como profetisa. E na ausência dos costumeiros juízes que existiam naquele tempo, que Moisés colocou ali para ajudar, a cuidar do povo, o povo se dirigia a Débora e sempre buscava nela conselhos e justiça. Então o Senhor conversou, se comunicou, falou com Débora, que o propósito dele era destruir os inimigos de Israel, e pediu para ela chamar um homem por nome Baraque, da tribo de Naphtali, e dar a conhecer a Baraque as instruções que Débora havia recebido. Então ela mandou chamar Baraque e instruiu Baraque a reunir 10.000 homens das tribos de Naphtali e Zebulon, a fim de que aqueles homens guerreassem contra o exército do rei Jabim. Essa história é linda. Pesquisa aí, dá um Google, ou então me chama no direct e a gente fala dessa história. O final da história é que Débora comemorou a vitória de Israel num cântico muito exaltado e sublime, porque ela atribuiu a Deus toda a glória do livramento deles e mandou que o povo louvasse a Deus por suas obras maravilhosas. Conclusão dessa história para mim e para você. Às vezes você está aí quietinho no seu canto, achando que você tem passado situações difíceis, complicadas, porque você tem se colocado diante de Deus e você por vezes se sente sozinho. Os olhos de Deus estão atentos sobre a terra e Ele sabe quem são os seus. Percebe que cada personagem que a gente tem falado tem nos mostrado que o olhar de Deus estava atento no clamor de pessoas que não estavam nem interessadas nele e usou pessoas que eram interessadas nele para ajudar aquelas pessoas que estavam sofrendo. Pense na sua vida. Pense de que lado dessa história você está. Você é aquela pessoa que tem vivido situações que cada vez mais você sente lá no seu subconsciente que você tem se afastado de Deus? Ou você é aquela pessoa que tem estado diante de Deus o tempo inteiro buscando intimidade, fortalecendo a sua espiritualidade? Percebe que, no final das contas, um destes grupos está numa condição melhor de ouvir a voz de Deus. Deus, Ele ouve o clamor daqueles que sofrem, mas por vezes a gente já sofreu muito, já passou muita coisa até que a gente entenda que a gente precisa de Deus.
Qual é o melhor grupo para nós estarmos? Qual é o melhor lugar para nós estarmos? Pense nisso. Que Deus te abençoe.